iniciamos agora o segundo dia do nosso Seminário Internacional de Avaliação. Meu nome é Emília Bisotto e é um prazer para mim, uma apaixonada pela arte de educar, ter a sua audiência neste encontro mais do que especial. Por que fazemos ou contratamos uma avaliação? A gente hoje entende a avaliação como uma ferramenta para aprendizagem. E para maximizar ou potencializar essa aprendizagem, a gente entende que a avaliação precisa servir a todas e todos os envolvidos, principalmente aos nossos parceiros, as organizações que a gente apoia. Como um exemplo concreto de como esse entendimento mudou a nossa prática, antes de iniciar a contratação de uma avaliação externa, hoje, a gente envolve a organização parceira na construção do termo de referência e na ideia de desenho da avaliação. Então, a gente conversa, por exemplo, sobre quais perguntas avaliativas deveriam direcionar essa avaliação. Que perguntas a organização parceira tem? O que ela gostaria que fosse explorado ou respondido? E aí, com isso, a gente espera garantir que nós não seremos os únicos ou principais usuários da avaliação, quando ela ficar pronta. A gente espera que a avaliação gere aprendizagem para a organização parceira, bem como para todo um campo de organizações e grupos que implementam e apoiam projetos sociais. O terceiro e último ponto que eu queria destacar aqui hoje é que, bom, e agora eu me dou conta que, de repente, eu poderia ter começado por ele, é que para gerar qualquer tipo de mudança social no mundo é preciso estar aberto para olhar para dentro e não só para fora. A avaliação para transformação social, a gente não quer ser tão prescritivo de qual a estratégia que os grupos têm que adotar, de quais atividades eles têm que implementar, não é? Dentro do Brasil existem muitos Brasis, e aí entra a multiplicidade das experiências de vida, dos contextos de vida. A gente respeita essa complexidade e a gente quer garantir também o protagonismo das mulheres nessa transformação. Quando a gente é convidado para fazer uma avaliação, inevitavelmente a gente tem que definir quais são os resultados que essa avaliação, esse projeto, essa iniciativa quer gerar. A gente usa um dispositivo bastante conhecido, acho que a Mariana falou sobre ele também, que é a teoria de mudança, que é construir e pensar uma narrativa de impacto, né? Então, qual é o resultado lá na frente que essa organização ela quer gerar? Isso remete um pouco ao segundo ponto, que é possível a gente falar de impacto social quando a gente não considera as desigualdades estruturais? A gente precisa letrar a equipe, pensar novas abordagens, a gente precisa ter e a gente precisa ter uma equipe mais diversa, que acho que isso também é relevante. Porque muitas pessoas falam, então, se a gente criar um manual e um guia de avaliação antirracista, todo mundo vai poder aplicar. Na realidade, tem uma predisposição que é necessária para isso, um entender o seu lugar no mundo, que é uma outra necessidade, e conhecer outras formas de ler o mundo, né? Então, não é só um manual, não vai garantir. Eu falo isso porque já fui muito atravessada também com esse pedido de construção, né, de um manual, e eu acho que isso vai chegar em algum momento, mas a gente precisa amadurecer o debate, né? Acho que a Dior também trouxe ontem que essas soluções, elas podem não estar adequadas, né, se uma organização ela não está de fato predisposta a se reconhecer, né, e seu papel e seu lugar no mundo. É preciso muitos dispositivos para gerar um processo de mudança. E no campo da avaliação, a gente precisa reconhecer outras pessoas com outras qualidades para atuar como avaliadores e avaliadoras, né? Acho que a gente não precisa ficar refém. Então, vamos ter que formar quase todo mundo, né? Porque tem um pouco essa pergunta. Bom, se ninguém está formado, vamos formar todo mundo. A gente tem muita gente, né? Que já lê, que já estuda e que já se coloca, né, nessa perspectiva de mudança hoje. É importante que a gente acesse essas pessoas, pesquisadores e pesquisadoras negros e negras que atuam, né, como no enfrentamento às desigualdades, tendo a perspectiva racial como a perspectiva técnica que orienta o seu olhar quando está no campo, numa coleta de dados. A limitação de achar que inclusão é simplesmente convidar pessoas ou representantes de grupos historicamente marginalizados ou subrepresentados
ou representantes de minorias, o que, óbvio que é super importante, mas não pode parar por aí, só no convite, sabe? Muitas vezes você vai numa reunião que é isso, maioritariamente pessoas brancas, né, privilegiadas, etc. E aí assim, enfim, convidaram um representante de um grupo geralmente subrepresentado, como se fosse, então tá resolvido. E acho que inclusão requer mais trabalho do que isso. As avaliações podem, de alguma forma, evidenciar alguns caminhos que têm sido tomados e que têm aprofundado desigualdades ou que têm negado as diferenças. So let's talk about evaluators. For the most part, and I said this yesterday, the focus in evaluation has been on the demographics of the evaluator. And that really only started in 2004. 16 years. That there have been 4 or 5 explicit efforts to diversify the pipeline, as we say in the US. Right? On a parallel track, not necessarily interrelated, right? Parallel have been a couple shifts or evolutions in the methodology. And I spoke to this a little bit yesterday about multicultural, about culturally responsive, indigenous evaluation frameworks. We're at a critical moment here where I think collectively we can actually really transform, as I said yesterday, how we think about knowledge. And I love that a couple folks said, evaluation is actually knowledge, right? And we like to think of it as something separate, but it is actually one of the key ways, along with research, that we determine what is valid and valued. Recognizing that each of us sit within a different relationship to the existing social structure. And so strategies that are equal don't work. Avaliação e pesquisa. Avaliação e pesquisa fazem parte de uma mesma ideia. Precisa apoiar mais pesquisas nesse campo para entender como que os movimentos sociais no Brasil atuam. Tem muita iniciativa de instituições que apoiam nesse campo, que elas, por exemplo, são grupos isolados em determinadas regiões e não em outras. Que, quer dizer, o que você sabe? Como é que os movimentos de mulheres, por exemplo, no Brasil, o que a sua instituição sabe sobre isso? Então, antes de lançar iniciativas, que tal investir em avaliação e pesquisa nesse campo para poder, de fato, contribuir ao invés de gerar ainda mais obstáculos? I dream of a world where knowledge isn't limited to words and numbers. Right? They're all different ways that we know things. I think particularly as females, we know it before we see it written down. And I want us to get to a place where the privileging of the written word isn't what dictates what's valid. And if we don't get our act together and start to redefine things soon while we have this moment, I'm afraid that moment will be lost to us for quite a while. Para se mudar é preciso disposição, né? Então, assim, a gente não muda quem não quer, né? E acho que tem 2 caminhos. Um é as organizações, e acho que avaliadores e avaliadoras também, estão passando por um constrangimento público, né? Se são organizações que atuam na pauta de enfrentamento às desigualdades, é preciso mais posicionamento. Então, ainda que as organizações não tenham tanta disposição, existe essa janela, né, que a Jara comentou. Então, quem tem disposição precisa construir caminhos para fazer com que essas organizações que estão se questionando consigam mergulhar de fato. Fica um chamado, assim, e eu gostaria que todo mundo fosse tocado por essa questão, né, que ela não é só pertinente à avaliação, é para a forma como a gente se enxerga no mundo. Então, eu assumo assim esse compromisso e de, no lugar onde eu estou, também poder promover esse debate. E eu tenho um desejo de que outras pessoas também façam o mesmo.